Bem-vindos de volta ao nosso mergulho nas sombras do verão de 2025. Vamos começar com a primeira história, um relato que nos transporta para uma noite chuvosa em uma pequena cidade suburbana nos Estados Unidos. Essa narrativa é baseada em depoimentos reais coletados de fóruns online e relatos policiais, destacando a vulnerabilidade de uma criança deixada sozinha em casa durante uma tempestade intensa. Imagine o cenário: o ar úmido do verão, o cheiro de terra molhada misturado ao ozônio dos raios, e o som constante da chuva batendo contra as janelas como dedos impacientes. Foi exatamente assim que tudo começou para Emily, uma menina de 10 anos, em julho de 2025, em uma casa modesta em um bairro tranquilo de Ohio. Emily morava com seus pais em uma rua arborizada, onde as casas eram separadas por gramados bem cuidados e cercas baixas. Seus pais, um casal atarefado, o pai engenheiro e a mãe enfermeira, frequentemente trabalhavam em turnos noturnos, especialmente durante o verão, quando as demandas do hospital aumentavam com acidentes relacionados ao calor e festas ao ar livre. Naquela noite específica, 15 de julho, uma frente fria inesperada trouxe uma tempestade violenta, com ventos uivantes e trovões que faziam as janelas tremerem. Os pais de Emily haviam saído para uma emergência no hospital, deixando-a sozinha pela primeira vez em meses. Eles a instruíram a trancar todas as portas, ligar para ele se algo acontecesse, e prometiam voltar antes da meia-noite. Emily, acostumada a rotinas assim, não se importou inicialmente. Ela se aninhou no sofá da sala de estar com um cobertor, assistindo a um filme de animação na TV, enquanto a chuva formava riachos nas janelas. Mas à medida que a noite avançava, a tempestade intensificava. Os raios iluminavam o quintal escuro, revelando sombras dançantes das árvores balançando ao vento. Emily sentiu um leve desconforto, mas atribuiu ao filme uma história sobre monstros escondidos em armários. Por volta das 9 da noite, o primeiro ruído estranho ecoou. Não era o trovão habitual, mas um som abafado, como algo raspando contra a porta dos fundos. Ela pausou o filme, inclinando a cabeça para ouvir melhor. Deve ser o vento derrubando uma lata de lixo, pensou ela, tentando se convencer. Mas o som persistiu, irregular, como se alguém estivesse testando a maçaneta. O coração de Emily acelerou. Ela se levantou devagar, aproximando-se da cozinha, onde a porta dos fundos dava para o quintal. A luz externa estava apagada, talvez queimada pela tempestade, deixando tudo imerso em escuridão. Com as mãos trêmulas, Emily espiou pela cortina da janela da cozinha. Nada visível além da chuva caindo em lençóis. Aliviada, ela voltou para a sala, mas então veio o segundo som, um baque surdo, como pés pesados no deck de madeira. Agora, não havia dúvida, aquilo não era o vento. Emily pegou o telefone fixo da casa, discando o número da mãe, mas a linha estava muda. A tempestade havia cortado a eletricidade em partes do bairro, e com ela, as linhas telefônicas. Seu celular, carregando no quarto upstairs, estava fora de alcance imediato. O pânico começou a se instalar. Ela correu para a porta da frente, verificando se estava trancada. Sim, estava. Mas o som nos fundos continuou, agora acompanhado de um arranhar, como unhas contra a madeira. Decidida a se proteger, Emily se escondeu debaixo da mesa da sala de jantar, um móvel antigo de carvalho que sua avó havia deixado. Dali, ela tinha uma visão parcial da cozinha e da porta dos fundos. Os minutos se arrastaram como horas. A chuva diminuiu ligeiramente, permitindo que outros sons se destacassem. Então, veio o clímax, um estalo alto, como se a porta tivesse sido forçada. Emily cobriu a boca para não gritar. Pela fresta da porta da cozinha, ela viu uma silhueta entrar, um homem alto, encharcado, vestindo um casaco escuro rasgado. Mas o que a aterrorizou não era apenas a invasão, era a aparência dele. Suas pernas pareciam deformadas, tortas em ângulos estranhos, como se tivessem sido quebradas e mal curadas. Ele mancava de forma grotesca, arrastando os pés pelo piso de linóleo, deixando trilhas de água e lama. O intruso não parecia um ladrão comum. Ele murmurava para si mesmo, palavras incoerentes sobre abrigo da chuva e ninguém em casa.
Emily observou, petrificada, enquanto ele vasculhava a cozinha, abrindo gavetas e armários com movimentos desajeitados. Seus olhos, iluminados por um raio ocasional, pareciam vazios, como se ele estivesse em transe ou sob influência de algo. Em um momento, ele se aproximou da sala de jantar, e Emily pôde ver melhor, cicatrizes antigas no rosto, talvez de um acidente antigo, e uma perna que parecia protética, mas mal ajustada, explicando a deformidade. Ele parou perto da mesa, respirando pesadamente, e por um segundo, olhou diretamente para baixo, mas não a viu, ocultada pelas sombras e pelo cobertor que ela puxara sobre si. O terror psicológico era imenso. Emily imaginava cenários horríveis. E se ele a encontrasse? E se fosse um fugitivo, como aqueles das notícias sobre evasões de prisões durante o verão? Na verdade, relatos policiais posteriores confirmaram que o homem era um sem-teto local, conhecido por vagar durante tempestades, mas com um histórico de invasões não violentas. No entanto, para uma criança sozinha, isso era irrelevante, o medo era palpável, primal. Ela se lembrou de histórias que sua mãe contava sobre segurança, mas agora, tudo parecia inútil. O intruso continuou sua busca, pegando comida da geladeira, um sanduíche meio comido, uma maçã, e comendo ali mesmo, como se a casa fosse sua. Minutos se passaram, e Emily debateu internamente, sair correndo para o quarto e pegar o celular, ou ficar imóvel. O risco de ser ouvida era alto. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o homem se dirigiu para a porta da frente, talvez satisfeito com o abrigo temporário. Mas antes de sair, ele virou-se para a sala de jantar, como se sentisse uma presença. "Alguém aí", murmurou ele, sua voz rouca ecoando. Emily parou de respirar. Ele deu um passo mais perto, sua perna deformada rangendo contra o chão. O coração dela batia tão forte que ela temia que ele ouvisse. Outro raio iluminou o quarto, revelando o rosto dele, marcado por anos de exposição ao tempo, olhos injetados de sangue. Felizmente, um trovão ensurdecedor distraiu-o, e ele se virou, saindo pela porta dos fundos da mesma forma que entrou, deixando-a entreaberta. Emily esperou mais 5 minutos antes de rastejar para fora do esconderijo. Tremendo, ela correu para o quarto, pegou o celular, que milagrosamente tinha sinal, e ligou para a polícia. "Alguém invadiu minha casa", sussurrou ela, descrevendo o homem. Os policiais chegaram 15 minutos depois, encontrando a casa bagunçada, mas sem itens roubados além da comida. O intruso foi capturado 2 dias depois, em outro bairro, confessando que procurava abrigo da tempestade e pensou que a casa estava vazia. Agora, vamos analisar por que essa história é tão perturbadora. Em primeiro lugar, a vulnerabilidade infantil. Emily, aos 10 anos, representa a inocência confrontada com um mundo adulto caótico. O verão, tipicamente associado à diversão e liberdade, aqui se transforma em um pano de fundo para o terror, com a tempestade simbolizando o imprevisível. O intruso não é um vilão caricatural, mas um ser humano deformado pela vida, o que adiciona camadas de realismo e empatia misturada ao medo. Relatos semelhantes surgiram em fóruns como Reddit e podcasts de true crime durante o verão de 2025, destacando um aumento em invasões oportunistas devido a ondas de calor e tempestades que forçavam pessoas desabrigadas a buscar refúgio. Isso não é ficção, é baseado em incidentes reais reportados em Ohio e estados vizinhos, onde cortes de energia durante tempestades facilitam entradas não autorizadas. O impacto psicológico em Emily foi profundo. Nos dias seguintes, ela desenvolveu insônia, revivendo o momento sob a mesa. Seus pais, arrependidos, instalaram sistemas de segurança avançados. E é aqui que vêm as lições práticas, os benefícios que você, espectador, pode levar dessa história. Primeiro, nunca subestime a importância de trancar todas as portas e janelas, mesmo em noites quentes de verão, use travas adicionais e verifique luzes externas. Segundo, invista em alarmes conectados a aplicativos móveis, que alertam autoridades mesmo sem energia. Terceiro, para famílias com crianças, estabeleça planos de emergência, esconderijos pré-definidos, números de contato memorizados e até aulas de autodefesa básicas. Quarto, monitore previsões meteorológicas, tempestades podem atrair intrusos desesperados. Quinto,
considere câmeras de segurança acessíveis, como as de marcas populares, que gravam e notificam movimentos. Sexto, eduque sobre empatia. Muitos intrusos são vítimas de circunstâncias, mas isso não diminui a necessidade de proteção. Sétimo, relate qualquer atividade suspeita imediatamente. Vizinhos alertas podem prevenir tragédias. Oitavo, para a paz, evite deixar crianças sozinhas em noites instáveis. Opte por babás ou parentes. Nono, instale geradores de backup para manter linhas de comunicação ativas. Décimo, participe de programas comunitários de vigilância, como grupos de bairro no WhatsApp. Essa história nos lembra que o terror pode vir disfarçado de normalidade, mas com preparação, podemos mitigar riscos. Mas o verão de 2025 guardava mais surpresas sombrias. Vamos agora para a segunda história, onde sonhos recorrentes se entrelaçam com uma ameaça do passado, provando que o subconsciente pode ser o maior alerta de perigo. Sarah vivia em um apartamento modesto em Saint Augustine, uma cidade conhecida por sua história colonial e praias vibrantes. Ela trabalhava como designer gráfica freelancer, frequentemente ficando até tarde da noite trabalhando em projetos, com as janelas abertas para aproveitar a brisa do oceano. O verão de 2025 foi particularmente quente, com temperaturas batendo recordes e apagões ocasionais devido à sobrecarga na rede elétrica. Sarah, que sempre teve uma imaginação vívida, começou a notar algo estranho em meados de junho, sonhos repetitivos que pareciam mais reais a cada noite. No início, eram fragmentos, uma silhueta escura parada na esquina da rua, olhos brilhando na escuridão, ou o som de passos leves fora de sua janela. Ela acordava suando, com o coração disparado, mas atribuía tudo ao estresse do trabalho e ao calor opressivo. Esses sonhos, no entanto, começaram a evoluir. Por volta de 1º de julho, Sarah sonhava com um homem específico, alto, magro, com cabelo desgrenhado e uma voz rouca que sussurrava seu nome. A figura parecia vagamente familiar, mas ela não conseguia identificá-la. Nos sonhos, ele estava sempre à distância, observando-a de um beco ou através da janela do apartamento. O que tornava os sonhos tão perturbadores era sua clareza. Ela podia sentir o cheiro de sal do mar, ouvir o zumbido dos ventiladores e até perceber a textura áspera do asfalto sob seus pés descalços. Sarah começou a anotar os sonhos em um caderno, tentando encontrar sentido. Ela pesquisou sobre sonhos lúcidos em fóruns online, onde usuários sugeriam que poderia ser apenas ansiedade ou até uma conexão espiritual. Mas algo dentro dela dizia que havia mais. A tensão começou a crescer quando Sarah notou sinais físicos que conectavam os sonhos à realidade. Uma noite, após acordar de um pesadelo onde o homem batia na janela, ela encontrou a cortina do quarto ligeiramente desalinhada, como se alguém a tivesse tocado. Ela verificou a janela, trancada, mas com marcas sutis de arranhões no parapeito externo, como se algo tivesse sido forçado contra a madeira. Sarah tentou racionalizar, talvez fosse um galho, ou um animal noturno. Mas o desconforto persistia. Ela começou a checar as trancas obsessivamente antes de dormir, instalou uma fechadura extra na porta da frente e até comprou um spray de pimenta, que mantinha na mesa de cabeceira. Ainda assim, os sonhos continuavam, cada vez mais vívidos. Agora, o homem parecia mais próximo, às vezes dentro do apartamento, parado no canto do quarto, apenas observando. O clímax veio na noite de 10 de julho, durante uma onda de calor que deixou metade da cidade sem energia. Sarah acordou de um sonho particularmente intenso, onde o homem estava sentado na cadeira de sua escrivaninha, folheando seu caderno de anotações. No sonho, ele riu, um som baixo, quase inumano, e disse: "Você não lembra de mim, mas eu lembro de você." Quando Sarah abriu os olhos, ainda paralisada pelo sono, sentiu algo errado. A janela do quarto, que ela jurava ter trancado, estava entreaberta, deixando a brisa quente entrar. O caderno de anotações, que ela guardava na gaveta, estava sobre a escrivaninha, aberto em uma página com seus rabiscos sobre os sonhos. Seu coração disparou. Ela pegou o spray de pimenta e, com as pernas trêmulas, verificou o apartamento. Não havia ninguém, mas a sensação de ser observada era esmagadora. No dia seguinte,
Sarah decidiu investigar. Ela começou a conectar os pontos, revisitando memórias antigas. O homem dos sonhos lembrava vagamente alguém do ensino médio, um colega chamado Daniel, que tinha uma obsessão estranha por ela na adolescência. Daniel era quieto, mas insistente, enviando mensagens não solicitadas e aparecendo em lugares onde ela estava. Após o ensino médio, ele sumiu, e Sarah presumiu que ele havia seguido em frente. Mas agora, com os sonhos e os sinais físicos, ela começou a suspeitar. Usando uma conta antiga de redes sociais, ela encontrou o perfil dele no X. As postagens recentes de Daniel eram inquietantes, fotos noturnas de ruas que pareciam familiares, incluindo uma esquina perto do apartamento dela, e frases crípticas como "o passado sempre volta". Sarah sentiu um frio na espinha. Decidida a agir, ela contatou a polícia, mostrando as evidências, o caderno deslocado, as marcas na janela e as postagens de Daniel. Os policiais inicialmente trataram como paranoia, mas prometeram patrulhar a área. Sarah também instalou uma câmera de segurança barata, conectada ao celular, apontada para a janela do quarto. Na noite de 12 de julho, a câmera capturou o impensável, uma figura escura, com cabelo desgrenhado, parada do lado de fora, olhando diretamente para a janela. A imagem era granulada, mas suficiente para identificar Daniel. A polícia foi acionada imediatamente, e ele foi preso na mesma noite, a poucos quarteirões do apartamento. Durante o interrogatório, Daniel confessou que havia rastreado Sarah após encontrá-la em um evento local de design no início do verão. Ele admitiu ter rondado o apartamento por semanas, obcecado por reconectar-se com ela, e até tentou entrar, mas foi interrompido por vizinhos ou barulhos. Por que essa história é tão perturbadora? Primeiro, a fusão entre sonho e realidade cria um terror único. Os sonhos lúcidos de Sarah, confirmados como premonições de perigo, tocam em um medo universal, o que sabemos, mas não queremos admitir? Relatos semelhantes apareceram em 2025 em plataformas como X, onde usuários compartilharam experiências de sonhos alertando sobre stalkers ou ameaças reais, sugerindo que o subconsciente pode captar sinais sutis ignorados no dia a dia. Segundo, a história expõe a vulnerabilidade de pessoas que vivem sozinhas, especialmente mulheres, em um mundo onde a tecnologia facilita perseguições. Daniel usou redes sociais para rastrear Sarah, um padrão crescente em casos de stalking reportados em 2025, com aumento de 20% em incidentes nos Estados Unidos, segundo estatísticas policiais. Terceiro, o elemento do passado, alguém que parecia inofensivo anos atrás, adiciona uma camada de traição e paranoia. Quem mais do nosso passado pode estar nos observando? As lições práticas aqui são cruciais para sua segurança. Primeiro, confie em sua intuição. Se algo parece errado, como sonhos persistentes ou sinais físicos, investigue. Segundo, instale câmeras de segurança acessíveis, como modelos com visão noturna, que podem ser monitorados pelo celular. Terceiro, verifique o histórico de pessoas do passado antes de reacender contatos, usando ferramentas como buscas públicas ou redes sociais com cautela. Quarto, reforce a segurança física. Travas de janelas, persianas opacas e alarmes baratos podem deter invasores. Quinto, mantenha um registro de eventos estranhos, como Sarah fez com o caderno, para apresentar às autoridades. Sexto, use senhas fortes em redes sociais e limite informações públicas, como endereços ou rotinas. Sétimo, conheça seus vizinhos, eles podem ser aliados em emergências. Oitavo, evite janelas abertas à noite em áreas urbanas, especialmente durante apagões. Nono, aprenda sobre sonhos lúcidos, eles podem ser um sinal do subconsciente captando detalhes reais. Décimo, denuncie qualquer comportamento suspeito à polícia, mesmo que pareça trivial, a prevenção é sempre melhor que a reação. Sarah, após o incidente, mudou de apartamento e começou terapia para lidar com o trauma. Sua história nos ensina que o perigo pode vir de onde menos esperamos, até mesmo dos recessos da nossa mente. Mas o verão de 2025 ainda não acabou. Nossa próxima história nos leva a uma festa do pijama que começou com risadas e terminou com batidas sinistras na janela, provando que o passado pode esconder mais do que memórias.
Nosso mergulho nas sombras do verão de 2025 nos leva agora a um cenário que começa com nostalgia, mas termina em puro terror. Se a história anterior nos mostrou como o subconsciente pode alertar sobre perigos do passado, esta narrativa revela como memórias aparentemente inofensivas podem esconder intenções sombrias. Vamos para uma pequena cidade indiana, onde uma festa do pijama entre amigos do ensino médio, planejada para celebrar velhas amizades, foi interrompida por uma ameaça inesperada. Baseada em relatos compartilhados em plataformas como o X e registros policiais locais, esta é a história de uma mensagem enigmática em um anuário que levou a um confronto noturno aterrorizante. Do terror psicológico de um stalker rondando janelas, passamos para um grupo de jovens enfrentando um intruso que conhecia seus segredos mais antigos. Era 20 de julho de 2025, e o calor do verão estava no auge em Bloomington, Indiana, uma cidade universitária conhecida por sua vibração jovem e ruas arborizadas. Lauren, uma estudante de 22 anos que acabará de se formar em artes cênicas, decidiu organizar uma reunião com amigos do ensino médio. O plano era simples, uma festa do pijama na casa dos pais dela, uma residência térrea com um quintal amplo, perfeita para noites de conversa e risadas. Lauren convidou 4 amigos próximos da época do colégio, Mia, Jake, Sophie e Ethan, todos animados para relembrar os velhos tempos. O grupo trouxe pizzas, refrigerantes e um anuário antigo da formatura de 2021, cheio de mensagens rabiscadas e fotos desajeitadas. A noite prometia ser leve, com músicas pop dos anos 2010 tocando ao fundo e o cheiro de pipoca no ar. Enquanto folheavam o anuário, rindo de penteados antigos e promessas ingênuas de amigos para sempre, Mia apontou para uma mensagem estranha na página de Lauren. Escrita em caneta preta, com letras tortas, dizia: "Você nunca me viu, mas eu sempre te vi." C. Ninguém reconheceu a inicial ou a caligrafia, e Lauren riu, achando que era uma brincadeira de algum colega esquecido. Mas algo na mensagem incomodou Sophie, que lembrou de um aluno chamado Caleb, que foi expulso no último ano por comportamento obsessivo. Caleb era quieto, mas tinha um hábito de fixar o olhar em Lauren durante as aulas, algo que ela ignorava na época. A menção ao nome trouxe um leve desconforto, mas o grupo rapidamente mudou de assunto, focando em histórias mais alegres. Por volta das 22 horas, a festa estava animada. As janelas da sala estavam abertas para aliviar o calor, e as cortinas balançavam com a brisa morna. O grupo jogava um jogo de tabuleiro quando o primeiro sinal de problema apareceu, um barulho sutil, como galhos quebrando no quintal. Jake, o mais cético do grupo, brincou que era um monstro do anuário, mas foi verificar mesmo assim. Ele acendeu a lanterna do celular e espiou pela janela dos fundos, nada além da escuridão e do balanço do carvalho no quintal. Aliviados, voltaram ao jogo, mas o clima mudou. Lauren começou a sentir um peso no peito, como se estivesse sendo observada. Ela checou as trancas da porta da frente, que estavam intactas, mas não conseguiu afastar a sensação. O build-up de tensão cresceu quando, às 23h30, o grupo ouviu batidas leves na janela da sala. Não eram galhos ou vento, o som era rítmico, deliberado, como alguém tentando chamar atenção. Ethan, o mais corajoso, puxou a cortina e congelou. Do outro lado do vidro, iluminado pela luz fraca do poste, estava um homem jovem, com olhos fundos e um sorriso perturbador. Ele segurava o marcador preto e apontava para a janela, como se quisesse escrever algo. O grupo gritou, e Lauren correu para trancar as janelas enquanto Jake pegava o telefone para chamar a polícia. Mas antes que pudesse discar, o homem bateu novamente, agora mais forte, e gritou: "Lauren, você me deve uma dança." A voz era familiar, mas distorcida pelo vidro e pelo pânico. O clímax veio quando o homem, identificado mais tarde como Caleb, tentou forçar a janela. As batidas se tornaram golpes, e o vidro rangeu sob a pressão. O grupo se trancou no quarto dos pais de Lauren, empurrando uma cômoda contra a porta. Do lado de fora, Caleb gritava frases desconexas sobre o baile de formatura, onde Lauren, segundo ele, o ignorou. A polícia chegou 12 minutos depois, encontrando Caleb ainda no quintal, segurando o marcador e um anuário idêntico ao do grupo, com páginas rasgadas. Ele foi preso por tentativa de invasão e assédio.
Durante o interrogatório, revelou-se que Caleb havia nutrido uma obsessão por Lauren desde o ensino médio, desencadeada por ela recusar educadamente um convite para o baile. Após ser expulso, ele passou anos acompanhando a vida dela pelas redes sociais, usando perfis falsos no X para monitorar seus posts públicos. A mensagem no anuário foi escrita por ele em segredo, antes da formatura, como um recado que ele achava que Lauren entenderia. O que torna essa história tão inquietante? Primeiro, a traição do passado. Caleb era alguém que o grupo mal lembrava, mas que carregava uma obsessão silenciosa por anos. Isso reflete um padrão real em 2025, com casos de stalking aumentando devido ao acesso fácil a informações pessoais online. Relatórios indicam que 1 em cada 10 jovens nos Estados Unidos enfrentou algum tipo de perseguição digital naquele ano. Segundo, a invasão de um espaço seguro. A casa dos pais de Lauren, um lugar de memórias felizes, transformada em palco de terror. Terceiro, o anuário como gatilho, um objeto nostálgico que esconde uma ameaça, algo que ressoa com o medo de que o passado nunca está realmente enterrado. Por fim, o confronto direto, Caleb do lado de fora, exigindo atenção, evoca a sensação de impotência contra alguém determinado a invadir sua vida. As lições práticas são essenciais para sua proteção. Primeiro, relate comportamentos estranhos imediatamente, mesmo que pareçam inofensivos na época. Se Lauren tivesse denunciado o olhar fixo de Caleb no ensino médio, ele poderia ter sido monitorado. Segundo, limite informações pessoais nas redes sociais, use configurações de privacidade rigorosas no X e outras plataformas. Terceiro, instale trancas reforçadas em janelas, especialmente em casas térreas. Quarto, mantenha um telefone carregado e acessível durante reuniões noturnas. Quinto, crie um plano de emergência com amigos, designe esconderijos e rotas de fuga. Sexto, evite deixar janelas abertas à noite, mesmo em áreas seguras. Sétimo, conheça seus vizinhos, eles podem notar atividades suspeitas, como fizeram ao alertar a polícia sobre Caleb. Oitavo, participe de treinamentos comunitários sobre segurança, disponíveis em muitas cidades. Nono, preserve objetos como anuários, mas verifique-os por mensagens estranhas que possam indicar intenções ocultas. Décimo, confie no seu instinto. Se algo parece errado, como a mensagem no anuário, investigue antes que escale. Lauren e seus amigos ficaram abalados, mas ilesos. A experiência mudou a forma como viam reuniões casuais, e eles instalaram câmeras de segurança na casa. Essa história nos lembra que o passado pode voltar de formas inesperadas, mas a vigilância pode nos proteger. Agora, prepare-se para a próxima história, que nos leva a uma casa de praia onde uma festa de verão se transformou em um pesadelo de sequestro, provando que estranhos amigáveis podem esconder intenções mortais. As noites de verão muitas vezes evocam imagens de fogueiras na praia, risadas e liberdade, mas nossa próxima história transforma esse cenário idílico em um pesadelo de manipulação e perigo. Saindo da tensão de uma festa do pijama interrompida por um perseguidor do passado, agora viajamos para uma casa de praia em Myrtle Beach, Carolina do Sul, onde um grupo de amigos confiou nos estranhos errados durante o verão de 2025. Baseada em relatos policiais e postagens detalhadas em plataformas como o X, esta história revela como um encontro casual pode levar a uma ameaça mortal. A transição é natural, do terror de reconhecer um inimigo do passado, passamos para o medo de confiar em rostos novos, mantendo o ritmo de suspense que prende o espectador. Era 25 de julho de 2025, e o litoral de Myrtle Beach estava vibrante com turistas aproveitando o ápice do verão. As praias estavam lotadas de famílias, casais e grupos de jovens em busca de diversão. Entre eles estavam 4 amigos na casa dos 20 anos, Alex, um estudante de biologia marinha, Raquel, uma blogueira de viagens, Tom, um bartender local, e Lila, uma fotógrafa amadora. O grupo alugou uma casa de praia de 2 andares para o fim de semana, planejando aproveitar o sol, nadar no oceano e curtir festas noturnas. A casa, com janelas amplas e uma varanda com vista para o mar, parecia perfeita, um refúgio de madeira branqueada pelo sal, cercado por dunas e palmeiras balançantes.
Eles passaram o primeiro dia explorando a praia, tirando fotos e planejando uma festa improvisada para a noite. Por volta das 18 horas, enquanto caminhavam pelo calçadão, Alex e Raquel conheceram dois homens, apresentados como Mark e Ethan, que pareciam amigáveis e carismáticos. Mark, de pele bronzeada e sorriso fácil, disse que era um surfista local. Ethan, mais reservado, afirmava ser um músico viajante. Eles convidaram o grupo para uma fogueira na praia, prometendo cervejas geladas e histórias de viagens. Encantados pela energia descontraída dos dois, os amigos aceitaram. A fogueira começou às 20 horas, com o céu laranja escurecendo lentamente. Mark e Ethan trouxeram uma cooler cheia de bebidas e contaram histórias exageradas sobre aventuras em alto mar. O grupo riu, bebeu e compartilhou petiscos, sentindo-se à vontade. Lila, sempre cautelosa, perguntou a Tom se deviam checar os antecedentes dos novos conhecidos, mas ele riu, dizendo que era apenas uma noite de diversão. O build-up de tensão começou quando Mark sugeriu continuar a festa na casa de praia dos amigos. "Vocês têm uma vista incrível, por que não aproveitar lá?", disse ele, com um brilho nos olhos que Raquel achou estranho, mas ignorou. O grupo concordou, levando Mark e Ethan para casa. A música tocava alto, as luzes da varanda iluminavam o deck, e as bebidas continuavam fluindo. Por volta das 23 horas, no entanto, as coisas mudaram. Alex começou a se sentir tonto, apesar de ter bebido pouco. Raquel notou que sua visão estava embaçada, e Lila reclamou de uma sonolência incomum. Tom, que evitara as cervejas do cooler, foi o primeiro a perceber algo errado. Ele viu Ethan sussurrando com Mark na cozinha, segurando uma garrafa que não estava no estoque do grupo. Quando Tom confrontou Ethan, perguntando o que estava acontecendo, Mark riu, dizendo que era apenas uma mistura especial. O clímax veio rápido e aterrorizante. Lila desmaiou no sofá, e Alex caiu no chão, incapaz de se mover. Raquel tentou correr para a porta, mas suas pernas cederam. Tom, ainda lúcido, pegou uma faca de cozinha e gritou para Mark e Ethan saírem, mas os dois homens agiram com uma calma assustadora. "Relaxa, cara, ninguém vai se machucar", disse Mark, enquanto Ethan trancava a porta da frente. Em minutos, os quatro amigos estavam inconscientes, drogados por uma substância misturada nas bebidas, mais tarde identificada como um sedativo comum em casos de assalto e sequestro. Quando Tom acordou, horas depois, ele estava amarrado no banco traseiro de uma van, com Raquel e Lila ao seu lado, ainda grogues. Alex estava no porta-malas, gemendo de dor. A van, dirigida por Mark, seguia por uma estrada escura, longe da cidade. O pânico tomou conta. Tom, usando uma lasca de madeira solta no assoalho da van, conseguiu cortar as cordas que o prendiam. Ele sussurrou para Raquel e Lila ficarem calmas enquanto tentava ouvir a conversa na frente. Mark e Ethan discutiam sobre entregar a carga para alguém chamado Boss em um depósito próximo. Tom entendeu que eram alvos de um esquema de sequestro, possivelmente tráfico humano ou roubo organizado. Casos assim aumentaram em áreas turísticas em 2025, segundo relatórios policiais. Com coragem, Tom esperou a van desacelerar em um cruzamento e atacou Ethan, que estava no banco do passageiro. A briga foi caótica, com a van desviando na estrada. Raquel, recuperando a consciência, ajudou a segurar Ethan, enquanto Lila gritava por socorro. Um motorista que passava viu a confusão e chamou a polícia, que interceptou a van a poucos quilômetros dali. Mark e Ethan foram presos, e os amigos foram levados a um hospital. Exames confirmaram que a droga usada era um sedativo de ação rápida, frequentemente vendido no mercado negro para crimes em áreas turísticas. A investigação revelou que Mark e Ethan faziam parte de uma rede que atraía jovens em festas de praia, drogava-os e os sequestrava para extorsão ou tráfico. A casa de praia, alugada pelo grupo, foi escolhida por sua localização isolada, facilitando o plano. Os amigos sobreviveram, mas o trauma foi profundo. Raquel abandonou seu blog de viagens, e Lila nunca mais carregou sua câmera para eventos sociais. Por que essa história é tão perturbadora? Primeiro, a traição da confiança. Mark e Ethan pareciam inofensivos, usando o charme para desarmar o grupo, um padrão comum em crimes de manipulação social. Segundo, a vulnerabilidade de ambientes festivos.
O verão de 2025 viu um aumento de 15% em crimes relacionados a drogas em festas nos Estados Unidos, segundo dados do FBI, especialmente em destinos turísticos. Terceiro, a sensação de impotência ao ser drogado e sequestrado, um medo primal de perder o controle. Quarto, a aleatoriedade do crime. Os amigos foram alvos apenas por estarem no lugar errado, na hora errada. As lições práticas são vitais para sua segurança. Primeiro, nunca aceite bebidas de estranhos, mesmo em ambientes aparentemente amigáveis. Segundo, use aplicativos de localização em tempo real, como o Find My Friends, para compartilhar sua posição com pessoas de confiança. Terceiro, desconfie de convites impulsivos para locais privados, mantenha festas em espaços públicos ou conhecidos. Quarto, verifique bebidas antes de consumir, usando kits de teste de substâncias, disponíveis online. Quinto, viaje em grupo e estabeleça um sistema de verificação mútua, como códigos de segurança. Sexto, pesquise a reputação de destinos turísticos antes de visitar, especialmente em áreas com alta incidência de crimes. Sétimo, aprenda sinais de manipulação social, como elogios excessivos ou pressa para mudar de local. Oitavo, tenha um plano de emergência, incluindo números de contatos locais e rotas de fuga. Nono, evite compartilhar detalhes pessoais com estranhos, como onde está hospedado. Décimo, denuncie comportamentos suspeitos imediatamente, mesmo que pareçam triviais. A hesitação de Lila em questionar Mark custou caro. Essa história nos ensina que a confiança cega pode ser uma armadilha mortal, especialmente no calor do verão. Mas o pesadelo não termina aqui. Nossa próxima história nos leva a uma festa de 4 de julho que começou com fogos de artifício e terminou em um despertar aterrorizante, mostrando que até celebrações nacionais podem esconder perigos inesperados. O calor do verão de 2025 trouxe celebrações vibrantes, mas também perigos ocultos, como nossa próxima história revela. Após o terror de um sequestro na casa de praia, onde a confiança em estranhos levou a uma armadilha mortal, agora nos dirigimos a uma festa de 4 de julho em Galveston, Texas, onde uma noite de patriotismo e fogos de artifício se transformou em um pesadelo de manipulação química e roubo. Baseado em relatos policiais e postagens detalhadas em plataformas como o X, esta história mantém o ritmo de suspense, fluindo naturalmente da vulnerabilidade de encontros casuais para o caos de uma celebração pública que esconde intenções sinistras. Prepare-se para um relato que mistura festa, traição e um despertar aterrorizante. Era 4 de julho de 2025, e Galveston estava pulsante com a energia do feriado nacional. A praia estava lotada de famílias assistindo aos fogos, casais dançando ao som de música country e grupos de jovens aproveitando churrascos improvisados. Entre eles estavam 5 amigos na casa dos 20 anos, Mia, uma barista, Lucas, um estudante de direito, Kayla, uma influenciadora digital, Sam, um surfista local, e Tara, uma aspirante a escritora. Eles haviam planejado o dia perfeito, passar a tarde na praia, assistir aos fogos à noite e depois seguir para uma festa em uma casa alheia, recomendada por um conhecido de Sam. A casa, uma construção antiga perto da orla, pertencia a um suposto amigo de um amigo chamado Ryan, que prometia uma noite épica com bebidas grátis e um DJ local. O grupo chegou à praia por volta das 16 horas, carregando cangas, um cooler com cervejas e alto-falantes Bluetooth tocando hits de verão. O sol brilhava forte, e o cheiro de protetor solar misturava-se ao sal do mar. Enquanto montavam acampamento perto das dunas, Sam encontrou Ryan, um homem de cerca de 30 anos, carismático, com tatuagens de âncoras nos braços e um sorriso que inspirava confiança. Ryan convidou o grupo para sua festa, descrevendo-a como o evento do verão, com uma piscina no quintal e fogos privados. Mia, sempre a mais cautelosa, perguntou como Sam conhecia Ryan. Ele respondeu que era um contato do trabalho, alguém que frequentava o bar onde ele surfava. Confiando na palavra de Sam, o grupo aceitou o convite, animado com a promessa de uma noite memorável. A festa começou às 20 horas, logo após os fogos de artifício públicos iluminarem o céu de Galveston. A casa de Ryan era um casarão desgastado, com luzes neon piscando na varanda e música eletrônica ecoando pelos cômodos.
Cerca de 30 pessoas já estavam lá, dançando, bebendo e conversando. Ryan e seus amigos, todos com a mesma energia extrovertida, distribuíam copos de plástico com um ponche de frutas que cheirava doce e forte. Lucas, que preferia cerveja, pegou uma lata do cooler do grupo, mas os outros aceitaram o ponche, atraídos pelo aroma tropical. Kayla, querendo gravar stories para o Instagram, bebeu rapidamente, enquanto Tara e Mia tomavam goles mais lentos, comentando que o sabor era diferente. Sam, empolgado, misturou o ponche com vodka, ignorando o gosto estranho. O build-up de tensão começou por volta das 22 horas. Kayla foi a primeira a sentir os efeitos: tontura, visão embaçada e uma sensação de peso nas pernas. Ela achou que era o calor ou o álcool, mas caiu no sofá, incapaz de se levantar. Tara notou que suas mãos tremiam, e sua fala ficou arrastada, como se estivesse bêbada após apenas um copo. Mia, que bebeu menos, sentiu um formigamento nos braços e tentou alertar Lucas, mas ele estava distraído, conversando com Ryan na cozinha. Sam, por outro lado, parecia bem, dançando no quintal com outros convidados. O que ninguém percebeu de imediato era que o ponche continha uma dose de GHB, uma droga sedativa conhecida como Boa Noite, Cinderela, frequentemente usada em crimes durante o verão de 2025, segundo relatórios policiais. O clímax veio às 23h30, quando Mia acordou em um quarto escuro no segundo andar da casa, com a cabeça latejando e as mãos amarradas com fita adesiva. Ao seu lado, Kayla e Tara estavam inconscientes, jogadas em um colchão velho. Lucas estava em outro canto, gemendo, com sinais de luta, um corte superficial na testa. A porta do quarto estava trancada, e vozes abafadas vinham do corredor, incluindo a de Ryan, discutindo dividir o lucro. Mia, lutando contra a sonolência, percebeu que haviam sido drogados e roubados. Suas bolsas, celulares e carteiras haviam sumido, e o relógio de pulso de Lucas, um presente de família, também. Em pânico, ela tentou soltar as amarras, usando uma ponta de prego solta no chão. Enquanto isso, Sam, que escapou do pior por misturar menos ponche, acordou no quintal, escondido atrás de uma pilha de cadeiras, onde desmaiara sem ser notado. Sam, ao perceber o silêncio estranho na casa, rastejou até a rua e encontrou um casal passando de carro, pedindo ajuda. Ele ligou para a polícia, descrevendo a casa e o que lembrava. Enquanto isso, Mia conseguiu libertar Tara, que estava começando a acordar. Juntas, elas bateram na porta, gritando por socorro, o que alertou Ryan e seus cúmplices. Ryan entrou no quarto, furioso, segurando uma faca de cozinha, ameaçando-as para ficarem quietas. Mas os sirenes da polícia já se aproximavam, graças ao chamado de Sam. Ryan e 2 comparsas tentaram fugir pelos fundos, mas foram presos a poucos quarteirões. A investigação revelou que a festa era uma armadilha. Ryan e sua rede atraíam jovens em celebrações de 4 de julho, drogavam-nos com GHB e roubavam seus pertences, vendendo celulares e cartões de crédito no mercado negro. Alguns casos, segundo a polícia, escalavam para extorsão ou tráfico humano. Por que essa história é tão perturbadora? Primeiro, a manipulação química. O uso de GHB transforma uma festa inocente em uma armadilha, explorando a confiança social típica de eventos festivos. Segundo, o contexto do 4 de julho, um feriado de união, torna a traição ainda mais chocante. Terceiro, a vulnerabilidade em massa. Todo o grupo, exceto Sam, foi incapacitado, destacando como criminosos exploram multidões. Quarto, os dados reais. Em 2025, casos de GHB em festas costeiras aumentaram 25% nos Estados Unidos, segundo o Departamento de Justiça, especialmente em cidades turísticas como Galveston. Por fim, o trauma duradouro. Os amigos sofreram pesadelos e ansiedade, com Kayla abandonando sua carreira de influenciadora por medo de exposição. As lições práticas são cruciais. Primeiro, nunca beba de copos abertos em festas desconhecidas, leve suas próprias bebidas e mantenha-as à vista. Segundo, use kits de teste de drogas, disponíveis online, para verificar bebidas suspeitas. Terceiro, fique em grupo e estabeleça um sistema de check-in regular com amigos. Quarto, evite casas desconhecidas em festas, prefira locais públicos ou eventos verificados.
Quinto, aprenda sinais de intoxicação por GHB, tontura, fala arrastada e sonolência súbita. Sexto, tenha um contato de emergência programado no celular, acessível por atalhos. Sétimo, desconfie de anfitriões excessivamente carismáticos que insistem em bebidas específicas. Oitavo, participe de programas de segurança comunitária, como treinamentos sobre crimes em festas. Nono, use aplicativos de rastreamento para compartilhar sua localização com amigos ou família. Décimo, denuncie festas suspeitas às autoridades. Mesmo que pareçam inofensivas, a hesitação de Mia quase custou caro. Essa história nos mostra que até as celebrações mais alegres podem esconder armadilhas. O grupo se recuperou, mas nunca mais viu o 4 de julho da mesma forma. Agora, prepare-se para nossa conclusão, onde uniremos essas histórias perturbadoras do verão de 2025, revelando lições que podem proteger você e sua família de perigos inesperados. As noites quentes e vibrantes do verão de 2025 trouxeram não apenas memórias de alegria, mas também histórias que nos lembram como o perigo pode se esconder nos momentos mais inesperados. Após explorarmos 5 relatos reais e perturbadores, de uma criança enfrentando um intruso deformado em uma tempestade, a sonhos premonitórios que revelaram um stalker, uma festa do pijama marcada por uma obsessão do passado, um sequestro traiçoeiro em uma casa de praia, até uma celebração de 4 de julho que terminou em roubo e desespero, agora é hora de unir essas narrativas e refletir sobre o que elas nos ensinam. Esta conclusão, fluindo naturalmente do caos da última história, consolida o tema de encontros noturnos e invasões inesperadas, oferecendo uma reflexão poderosa e um call to action que transforma medo em empoderamento, mantendo o ritmo envolvente do vídeo. Cada uma dessas histórias, baseadas em relatos reais coletados de plataformas como X, fóruns online e registros policiais, expõe uma faceta do terror que pode invadir nossas vidas quando menos esperamos. O verão, com sua promessa de liberdade e descontração, revelou-se um palco para vulnerabilidades humanas, a solidão de uma criança, a confiança cega em estranhos, a nostalgia que esconde obsessões, e até a euforia de uma festa nacional que mascara intenções criminosas. Mas, mais do que causar arrepios, essas histórias oferecem benefícios concretos para você, espectador. Elas são um alerta, uma ferramenta para aumentar sua conscientização e proteger aqueles que você ama. Ao longo deste vídeo, vimos como o perigo pode surgir de pessoas conhecidas, de estranhos carismáticos ou até do nosso próprio subconsciente, mas também aprendemos que a preparação pode fazer toda a diferença. Vamos revisitar os pontos centrais. Na primeira história, Emily, a menina de 10 anos, enfrentou um intruso em uma noite de tempestade, nos mostrando como a vulnerabilidade infantil pode ser explorada em momentos de isolamento. Sua coragem ao se esconder e chamar a polícia, mesmo em pânico, é um lembrete de que a ação rápida pode salvar vidas. A segunda história, com Sarah e seus sonhos lúcidos, revelou como o subconsciente pode captar sinais de perigo, como um stalker do passado, reforçando a importância de confiar na intuição. A terceira história, a festa do pijama interrompida por Caleb, destacou o risco de memórias esquecidas e a necessidade de monitorar comportamentos suspeitos desde cedo. A quarta história, o sequestro na casa de praia, expôs como a confiança em estranhos pode levar a armadilhas letais, especialmente em ambientes festivos. Por fim, a festa de 4 de julho em Galveston nos alertou para os perigos de manipulação química, um crime crescente em 2025, segundo dados do FBI, que registrou um aumento de 25% em incidentes com drogas como o GHB em áreas turísticas. O que conecta essas histórias é a imprevisibilidade do perigo e a força da prevenção. Cada relato trouxe lições práticas que você pode aplicar hoje mesmo. Vamos consolidá-las em 10 pontos essenciais para a sua segurança e a de sua família. Primeiro, tranque todas as portas e janelas, especialmente em noites de verão ou durante tempestades, e invista em travas reforçadas. Segundo, instale câmeras de segurança acessíveis, com notificações em tempo real, para monitorar sua casa. Terceiro, confie na sua intuição. Sonhos estranhos, mensagens enigmáticas ou comportamentos suspeitos merecem investigação. Quarto, limite informações pessoais nas redes sociais, usando configurações de privacidade rigorosas no X e outras plataformas. Quinto, em festas, nunca aceite bebidas de estranhos e use kits de teste para detectar substâncias como GHB.
Sexto, estabeleça planos de emergência com amigos e familiares, incluindo esconderijos, rotas de fuga e contatos acessíveis. Sétimo, conheça seus vizinhos e participe de programas comunitários de vigilância, como grupos de WhatsApp. Oitavo, denuncie qualquer atividade suspeita às autoridades, mesmo que pareça trivial, a hesitação pode custar caro. Nono, use aplicativos de rastreamento, como Find My Friends, para compartilhar sua localização em tempo real. Décimo, eduque-se sobre sinais de manipulação social, como charme excessivo ou pressa para mudar de local, que são táticas comuns de criminosos. Essas lições não são apenas conselhos, são ferramentas para transformar o medo em ação. O verão de 2025 nos mostrou que o perigo pode estar em uma casa silenciosa, em uma festa lotada ou até nos recessos da nossa mente, mas o conhecimento é nossa maior defesa. Cada história trouxe um impacto real. Emily agora dorme com luzes acesas, Sarah mudou de cidade, Lauren evita reuniões nostálgicas, os amigos da casa de praia abandonaram suas paixões por medo, e o grupo de Galveston nunca mais celebrou o 4 de julho com a mesma inocência. Mas eles também sobreviveram, e suas experiências são um presente para nós, uma chance de aprender sem passar pelo mesmo terror. Agora, queremos ouvir você. Nos comentários, compartilhe se já viveu ou ouviu uma história perturbadora de verão. Sua experiência pode alertar outros. Inscreva-se no canal, ative o sininho e junte-se à nossa comunidade para mais relatos reais que misturam suspense e aprendizado. E, acima de tudo, fique vigilante. O próximo verão está chegando, e ele pode ser seu. Este vídeo, com base em relatos autênticos, é um convite para olhar ao seu redor com novos olhos, trancar suas portas 2 vezes e proteger aqueles que importam. Como disse um usuário no X, em um post viral de julho de 2025, o verão é lindo, mas a noite tem olhos. Não deixe que esses olhos te peguem desprevenido. Obrigado por assistir. Até a próxima, mantenha-se seguro e preparado. Música de suspense fading out, com texto na tela, baseado em relatos reais. Proteja-se.